Então vamos lá. Nós estamos no século XVI. Não parece, mas é. Você imagina o quanto é um momento divertido da história. As Américas foram descobertas, enfim, pouco tempo, um pouquinho mais de um século só. Ainda é uma coisa espantosa para as pessoas. Na literatura ainda fala-se de lá como se falasse de outro planeta. Alguns com algumas visões mais românticas que já começam a se construir, o domínio do romantismo. As grandes navegações, descobrir outros mundos, foi assim, impactante para o pensamento europeu. Para entender, imagina que uma coisa é a gente ficar discutindo se existe vida em outro planeta, né? Você pode arrumar argumentos racionais para isso, mais ou menos convincentes. Pode pegar revista UFO, tem revista sobre isso, né? Agora, outra é baixar um ET aqui, né? Imagina o quanto isso impactar a humanidade. Então, há quem atribua o fato das grandes navegações ter ocorrido do jeito como ocorreu, como um fator decisivo para que no campo das ideias as pessoas passassem a pensar o mundo, pensar a vida de uma forma completamente diferente. É o iluminismo. O iluminismo, ele coincide com o período de grandes navegações. E repara, elas foram possíveis graças às inovações daquilo que a gente chama de ciência. Ciência aqui que aparece como uma grande capacidade de você dominar a natureza. Compreender, dominar e manipular a natureza. É isso que a ciência permite com a gente. Hoje a gente tem como quebrar um átomo e liberar uma quantidade de energia fabulosa. É uma baita fonte de energia, também é uma baita fonte de destruição e morte. Mas é coisa que a ciência permite. Olha na medicina, olha quanta coisa a gente consegue fazer. Tudo isso dominando a natureza. E quantos problemas morais decorrem disso também, da nossa capacidade de manipular a natureza. Pensa em clonagem humana. A gente não está longe de ter capacidade de clonar um ser humano. Em termos de evolução científica, em termos de capacidade científica, laboratorial para isso. A gente já clonou um bicho, cara. Alguns até, não foi um. Nós já clonamos células humanas. Nós já clonamos órgãos humanos. Aliás, clonamos não como um evento separado. Vários e vários. E com a expectativa de você, no futuro, não precisar de doador de órgãos. Dá para clonar um órgão seu. Melhor, 100% compatível. É como se levar seu coração para recalchutar. Dá uma... Como é que mecânico fala? Com motor? Putz, esqueci. Não é refinar o motor. Esqueci. Quando você vai para... É coisa de quem levava carro para o mecânico, na época que mecânico fazia uma gambiarra e consertava as coisas, né? É quando pega o motor e dá uma guaribada nele, ele sai dali meio zero bala. Ao mesmo tempo que a gente tem esse poder sobre a natureza, isso é basicamente assustador, né? Assustador. Pensa num romance que não é do século XVI, é do século XIX, mas é o primeiro romance que inaugura um estilo literário, que é a ficção científica. Ao mesmo tempo, ele é uma história de terror, escrito por uma autora inglesa chamada Mary Shelley. Talvez vocês não conheçam a autora, mas conhecem o personagem, que é Frankenstein. Esse livro é o primeiro de ficção científica. É um médico, a ciência, enfim. Ele quer a cura definitiva, quer ressuscitar alguém, quer curar a morte. E você vê que não dá muito certo, né? E o romance todo gira em torno dessa coisa de um médico assumindo um papel de Deus. A vida é coisa de Deus, ressuscitar é coisa de Deus. E Deus é um problema moral. Na verdade, Deus, ou a ideia de Deus, está no meio de campo desse embate, desse choque de mudança de cultura, entre um pensamento medieval, em que Deus é a própria metafísica, Deus é pensado como a fonte de todo bem, de todo certo, de todo errado, e agora uma modernidade que se foca mais no homem,
como diz nos livros de história, o mundo deixa de ser teocentrista e passa a ser antropocentrista, em que você passa a explicar tudo a partir da razão, até o direito, até a sociedade, tudo em torno da razão, até a moral. No campo da moral tem uma frustração muito grande, porque se a razão, a ciência, consegue ser tão eficiente, tão poderosa no campo do conhecimento e do domínio da natureza física, no cálculo, olha quanto a gente avançou, na engenharia, a gente consegue mandar engenhoca para Marte. E o mais extraordinário é ela conseguir mandar um sinal de lá com imagem para a gente. E ao mesmo tempo o nosso celular não tem sinal dentro da UFES. Em Marte daqui a pouco tem 5G e aqui não tem. Estável. Se você parar, como é que pode? Olha que coisas fantásticas. Mas ao mesmo tempo que a gente conseguiu tanta coisa com relação ao mundo físico, com relação ao mundo humano, em termos morais, olha o quanto a gente avançou pouco. Nós continuamos, em termos morais, incapazes de nos posicionarmos como humanidade diante de genocídios. Nós somos incapazes de entendimentos econômicos sem beligerância. Nós somos incapazes de resolver problemas sociais cotidianos, em que boa parte deles diz respeito a uma educação, uma cultura, enfim, uma certa disposição moral. Pensa em violência contra a mulher. É um crime difícil, cara, porque não acontece na rua, é raro acontecer na rua. Geralmente acontece dentro da casa das pessoas. O nosso pensamento de segurança pública está ligado à segurança na rua. É botar mais policial, é botar câmera. A gente tem instrumentos para controlar a rua, a gente não tem instrumento para controlar a casa das pessoas. A casa das pessoas depende de cada um. E o resultado que a gente tem visto é feminicídio um atrás do outro. E você pensa, será que a gente não evoluiu em termos morais para entender que isso é errado? Meu amigo, a gente tem dificuldade em termos morais para que as pessoas, racionalmente sabendo que beber e dirigir não é uma boa ideia, meu amigo, não falta gente para te dizer isso. Ainda assim, as pessoas bebem, saem dirigindo e matam e morrem. Então, assim, no campo da moral falta muito, cara. No campo da moral parece que a gente patina. A razão parece completamente impotente. Mas não era essa a aposta no século XVI. No século XVI, a aposta é de que a razão é que ia resolver isso tudo. Por que tem tanta gente cometendo feminicídio? É gente passional demais. Tanto é que você tem essa categoria, crime passional. Como se nos outros crimes não existisse paixão. Roubar banco não é crime passional. Mas você pode considerar a ambição uma paixão. Não pode? Tem gente que é guiado pela ambição de tal maneira que fica cego. Mas a gente não bota no crime passional, e diz que calculou as coisas. Parece até um crime pior do que os outros. Meu pai foi policial, cara. Meu pai foi da antiga Guarda Civil do Estado da Guanabara, que em 1960, quando extingue-se o Estado da Guanabara, cria-se o Estado do Rio de Janeiro, fundindo-se com o antigo Distrito Federal, que é a cidade do Rio de Janeiro, a Guarda Civil torna-se Polícia Civil. Deram opção para os então agentes da Guarda Civil, 3 opções. Opção primeira, constituir agora a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Opção B, mudar de Malicuia para Brasília e compor agora a nova Polícia Judiciária, a Polícia Civil do novo Distrito Federal, que é Brasília. Opção 3, compor os quadros da Polícia Federal, que já existia no papel, mas na prática faltava gente, sabe? Ela começa com uma agência só no Rio de Janeiro, assim, só a burocracia mesmo para tentar.
fazer existir. Então meu pai, ele escolhe a Polícia Federal e vai compor o primeiro quadro de agentes da Polícia Federal. Fez uma carreira lá, até largar e virar advogado da União, depois AGU, né? Aposentou-se na AGU. Mas o tempo dele no Rio, um dia junta ele, um promotor, Ilha Grande ainda era um presídio, foram investigar um crime ocorrido dentro do presídio de Ilha Grande. Um preso degolou o outro. O promotor quis ir lá e foram 2 policiais, meu pai e outro. Quando chega lá, né, resumindo, o preso matou o outro porque o assassinado currou o cara na cadeia. Hoje estupro, na época não era. E aí os presos eram colocados para trabalhar na área externa da ilha, cortando madeira. O cara aproveitou que estava com um machado na mão, o sujeito ali do lado, aí, bom, a história, você pode imaginar como é que aconteceu, de uma hora para outra, né? Mas o fato é que, conversando com os presos ali, ele descobriu o seguinte, que os caras que, e na Ilha Grande, assim, você já tinha gente que estava presa ali, pelos motivos mais variados. Tinha aqueles que estavam presos por homicídio, tinha aqueles que estavam presos por roubo, que eram todos criminosos mais ou menos respeitados, sabe? E tinha a galera que estava presa por feminicídio, por crimes passionais. É engraçado, essa galera, os presos não respeitavam. Sabe aquela coisa? Moralmente é como se um crime se justificasse e outro não. Os presos da época, dos anos 50. O estuprador, que estupra homem, não tinha o menor problema. Eles nem viam o cara como criminoso, viam como um otário que estava ali. Se você vir parar aqui por isso, não é um otário. Isso não está errado. Mulher, sim, eles já não gostavam. E o que matava a mulher, então, não que não houvesse tipo de crime em quantidade, não que não houvesse uma violência muito grande contra a mulher, mas era engraçado que a condenação moral entre os presos era outra. Os caras eram idiota, é isso que ele era. Cometeu um crime, sim, mas não é que nem aquele criminoso do roubo a banco. Esse eu respeito, sabe? Colega de profissão, esse não é colega de profissão, eles são retardados, são jumento, tem merda na vida. É engraçado que a gente passa de fazer merda para algo juridicamente menos aceitável, mas a impressão que eu tenho é que culturalmente passa a ser algo mais aceitável. Como o passional vai mudando de figura. Essa reprovação do passional em detrimento do racional é um eco iluminista que ainda é muito forte na gente. A ideia de que tudo que te torna mais respeitável é aquilo que está ligado à razão, inclusive o crime. O crime bem planejado. Olha no cinema, aqueles filmes de criminosos que planejam muito bem o roubo, os grandes roubos, com criminosos que são até charmosos no cinema. E ninguém vê como vilão, né? É diferente do criminoso que no cinema, quando querem fazer com que você sinta ódio dele, repara como ele é animalizado. Ou é apresentado com uma frieza gigantesca, ou é apresentado com o contrário, com um conjunto de sentimentos absolutamente incontido. A raiva, a ira, faz caras e bocas, até num certo exagero. Não é? Porque é muito forte na nossa cabeça ainda a ideia de que a razão é tudo, a razão domina. Até o passo de, no direito, se nas decisões os afetos têm um papel às vezes mais relevante do que o sentimento, nós conseguimos moldar modelos de julgamento, modelos processuais, em que nós afastamos o contato entre as pessoas. Você sabe que julgar alguma coisa num júri
ou ainda que não sejam jurados, mas com uma audiência, com as partes ali frente a frente conversando, é completamente diferente de processo eletrônico, que você não vê gente, só o que tem é texto na tela. Que algumas pessoas têm mais dificuldade de ler texto na tela do que ler texto no papel ainda. Conheço advogados mais antigos, até relativamente bem-sucedidos, que anteciparam o fim da carreira quando veio o processo eletrônico. Porque computador não é da era do sujeito. Lembra meu pai de novo, né? Para quem foi policial nos anos 50, você imagina a idade dele. Está vivo, tem 93 anos. 5 anos depois de aposentado, ele disse: vou escrever um livro. Ele sempre gostou de história. Ele escreveu um livro sobre Tiradentes. Mas assim, ele fez uma investigação não só bibliográfica, como ele ainda saiu viajando, sabe? Vamos para Ouro Preto, vamos fazer a trilha real, os lugares por onde passava, os lugares que tem a ver com a vida de Tiradentes. Foi até o Aljube, foi por causa dele que eu descobri onde Tiradentes ficou preso no Rio de Janeiro antes de ser executado. Foi por causa dele que eu descobri que a Praça Tiradentes não é o lugar do enforcamento de Tiradentes. A Praça Tiradentes não existia na época, era prédio, era construção, foi tudo derrubado por Pereira Passos no século XIX para fazer a praça. O lugar mesmo onde ele foi executado tem um prédio em cima. Detalhes assim, né? E na hora de escrever, tem que usar computador. Ele não usava. Pediu ajuda. Pediu para minha irmã ensinar. Eu estava lá no dia da primeira aula e minha irmã vai ensinar meu pai a mexer no computador. Pai, para escrever é esse aqui azul, um W, você tem que pegar essa setinha, botar aqui e clicar no mouse. Meu pai, oi? Como assim mouse? É isso aqui, ó. Você tem que pegar e com ele que você faz abrir. Tá bom. Meu pai pegou o mouse e fez assim. Tipo controle remoto de TV. Não está funcionando. Aí eu olhei para ela e falei: o buraco é mais embaixo. Vai dar trabalho isso aí. Conseguiu escrever. Mas olha, ele levou mais tempo aprendendo a mexer com a porra do computador do que para fazer a pesquisa, do que para escrever. Né? Mas você imagina num julgamento que de fato tem um encontro entre as pessoas, tem olho no olho. Cara, não é diferente? Até para você que já pegou aula online. Aula online é diferente de aula na sala de aula. É diferente a presença. Porque tem afeto. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Mas como que a gente conseguiu pensar sem isso? Né? Um autor-chave e que é exemplar do nosso senso comum sobre a ideia de razão é Descartes. Descartes. Eu não vou explicar detalhes do pensamento de Descartes, só o básico, mas o importante aqui é um diálogo que ocorreu no século XVI entre 3 autores que nunca se encontraram pessoalmente, mas que trocavam correspondência. Né? Descartes, René Descartes, David Hume e Spinoza. Os 3 se correspondiam. O Descartes, ele é um cara que está institucionalizado. Ele é um professor de universidade, ele é aceito no meio universitário. David Hume, não. Apesar de ter escrito uma obra que teve muito impacto, considerado um gênio, mas o meio acadêmico não o recebia porque ele era declaradamente ateu. Um ateu não pode botar o pé dentro do meio acadêmico. Não podia. E Spinoza tem o mesmo problema. Mas a diferença é que Spinoza não é ateu. Ao contrário, ele fala de Deus o tempo todo. O problema é um livro que ele publica chamado Tratado Teológico Político, que em resumo, ele vai dizer o seguinte: olha, religião tem 3 aspectos. A religião você pode pensar como uma experiência mística. A religião você pode pensar como uma teologia, uma forma de compreender Deus. E você pode pensar como uma estrutura social e política.
Porque a igreja é isso, uma sociedade, uma comunidade. Tem alguém que manda, tem uma hierarquia, tem regra, não é oba-oba. E o que ele mostra é que o aspecto político é mais forte e muito distante dos outros dois aspectos, da experiência mística e da teologia. Resumindo, ele diz que as igrejas, ou a religião no aspecto social, é apenas um instrumento político de dominação, que não tem patavina nenhuma a ver necessariamente com Deus, ou com a religião, ou com, sabe, a religião no sentido de religar mesmo com Deus. Aí ficou, deu ruim para ele, entendeu? Com todas as religiões, ao ponto dele conseguir ser excomungado, considerado um herege por católicos, por judeus, ele era judeu, né? E os muçulmanos também não gostarem muito dele. Meu amigo, você ser condenado pelas 3 grandes religiões do seu tempo é um negócio, não é para qualquer um, você entendeu? Tem gente que é condenado por uma, mas as outras 2 não ligam, né? Aquele Salman Rushdie, que escreveu versos satânicos, o Islã detesta ele, mas, enfim, no mundo cristão, o judeu é absolutamente indiferente, assim, não. Autor de um livro legal, assim, sabe? Agora, conseguir essa unanimidade é coisa para poucos, é coisa para poucos. Spinoza é um desses, o cara é bom, né? E olha só, o Descartes, ele, para estar na universidade, você já sabe, ele não é ateu, inclusive ele quer provar racionalmente a existência de Deus, é o objetivo dele, né? Só que ao mesmo tempo Descartes é um iluminista. Então, como é que ele conjuga o lado fé com o lado iluminista, em que tudo é razão e Deus parece escanteado? Uma das formas dele fazer isso vai girar em torno do conceito de substância, que não é um conceito da época anterior, é um conceito da física. A física vai ter um papel muito importante, as ciências exatas vão ter um papel muito importante no campo do pensamento, porque elas são aquele campo do conhecimento em que a razão, a ciência, parece mais bem resolvida, que o uso da razão para dominar a natureza é mais bem resolvido. Então ela é um modelo de ciência. Para que alguma coisa seja ciência, tem que se parecer um pouco com a física, tem que buscar na física as coisas. É o que Descartes vai fazer em parte. Ele vai pegar o conceito de substância, vamos tentar entender o mundo físico, para chegar numa moral. No mundo físico existem infinitas, incontáveis substâncias. E o que é a substância? Substância é aquilo que tem existência autônoma. Eu tenho uma existência autônoma, a cadeira tem uma existência autônoma. Se eu desintegro a cadeira, eu não desapareço junto. Não ter existência autônoma significa que o perecimento de um impacta o perecimento do outro. O que acontece num impacta o que acontece no outro. Então tudo aquilo que você chama de matéria, ou seja, que tem massa e ocupa lugar no espaço, Descartes está chamando de substância. Só que Descartes vai dizer, no mundo existem 2 qualidades de substância. Uma substância material chamada corpo e uma substância imaterial chamada espírito. Quando eu digo que corpo é uma substância e espírito é outra, eu resolvo um problema teológico. Que o seu corpo perece, você morre, desaparece, seu corpo vira comida de verme, mas o seu espírito não morre, porque é outra substância. Se é substância, o seu espírito tem existência autônoma com relação ao seu corpo. E assim você tem um espírito livre para ir para o céu, inferno, enfim, para onde quiser. Onde tiver a fim de Teixeira de Freitas, Cariacica, sei lá. Cada um escolhe para onde vai. Agora, ao mesmo tempo que resolve um problema teológico, você arruma um problema psicológico e moral. Porque se o corpo é uma substância e o espírito é outra, como que aquilo que eu sinto no corpo afeta o que eu penso? Porque se são autônomos, se é autônomo, um não deveria afetar o outro. E cara, a ideia de que hoje a gente não fala espírito, a gente fala mente. É a mesma coisa. O que eles estão chamando de espírito no século XVI é o que a gente chama de mente hoje.
e o que os antigos chamavam de psique. Cara, olha como até hoje na medicina é difícil para muitos médicos aceitarem que exista uma ligação entre mente e corpo, na somatização de sintomas, por exemplo. Tem gente que desenvolve problemas no corpo, de pele, paralisia, sem nenhuma causa fisiológica, sem nada no corpo que cause a doença. Está aqui. Depressão. Alguns casos fantásticos. Freud conta de uma mulher que teve paralisia na perna direita. E os médicos da época não acharam nenhuma causa fisiológica para ter paralisia. Tinha sensibilidade da perna, ou seja, não tinha um problema nervoso, porque se mantém a sensibilidade. Não tinha problemas circulatórios, porque eles dão logo pinta na pele. Nada que justificasse aquilo. Nenhuma atrofia muscular, nada. Nada. Só podia ser um problema mental, mas ela também não teve nenhuma lesão no cérebro, não teve nenhuma pancada, não teve nada que justificasse isso. O que ela teve foi a morte de um pai, que ela amava muito, que de alguma maneira ela se sentia culpada. E o pai, já uma pessoa idosa, doente, não andava muito, ela fazia companhia para ele. Eles ficavam conversando e ele botava a mão na perna direita dela enquanto eles conversavam. Sabe aquilo que ele sentava na cadeira dele, já tinha a cadeira dela do lado, eles ficavam horas no jardim conversando. Ela fazia companhia para o pai. Mas ela se apaixona por um cara, né? E o pai até incentiva: pô, vai lá, você é jovem, você tem uma vida por viver, daqui a pouco eu morro. Não, pai, eu vou cuidar de você. Mas paixão fala alto também, né? O cara era gente boa, até o pai aprovava. Ela começa a sair com o sujeito. E tá dando certo o namoro, tá dando certo a relação. O problema é que numa dessas em que ela está com ele, o pai morre. E ela se sente extremamente culpada, porque na cabeça dela o pai morreu porque ela não estava perto. Ou ainda que ela não pudesse evitar a morte, ela queria poder aliviar o momento mais dramático da vida do pai, mas ela não estava lá porque ela estava namorando. Ela se sentiu egoísta, se sentiu culpada, e de alguma forma a mente dela arrumou um jeito de puni-la. Paralisou aquilo que fisicamente, na cabeça dela, numa livre associação de ideias, estava mais próximo do pai, que era a perna que o pai tocava, onde ela sentia. Tem gente que perde uma pessoa querida, se lembra do cheiro, outra se lembra do abraço, outra se lembra de alguma coisa que foi dita. Ela se lembrava do pai tocando a perna dela. Paralisou a perna e a vida. Quando ela conseguiu compreender isso, ela voltou a andar. Então é impressionante assim, o que a nossa mente faz com o nosso corpo. É impressionante. Mas para muito médico até hoje é difícil de entender. E mesmo o efeito placebo, que é exatamente a mesma coisa, a mente curando o corpo, porque acredita que o remédio é que está curando. Mas é um efeito só da mente, porque o remédio é nada, o placebo é açúcar. Vamos dizer que açúcar nos Estados Unidos gostam de usar alcaçuz. Porque eu não sei. Mas o fato é que é um nada. Então como é que pode? E os médicos tratam com frescura. Assim como a depressão, as doenças mentais que afetam tanta gente, muitos de nós ainda tratam como frescura. Ou seja, houve uma fraqueza da razão em dominar aquela tristeza da depressão, dominar aquele sentimento da depressão. Porque se as duas coisas estão separadas, enfim, você tem não só a mente que é autônoma com relação ao corpo, mas a ideia de uma razão na mente que é mais forte do que as outras coisas que tem na sua mente. Essa é a imagem cartesiana que a gente tem. O Descartes escreve isso num livro chamado Meditações Metafísicas. A metafísica é que ele quer atingir Deus no final das contas. É o livro para provar a existência de Deus e, portanto, é um diálogo sobre Deus. No mundo existem infinitas substâncias, uma material, outra imaterial, beleza. Ele manda esse manuscrito do Meditações Metafísicas
para duas pessoas que estão fora da universidade opinarem, que são justamente David Hume e Spinoza. Porque quem está dentro da universidade, ele entra na sala e conversa, ele troca ideia ali. Então ele trocava ideias, ele apresenta dentro da universidade e apresenta fora. Há uma sala na Sorbonne, um salão René Descartes, que é um dos locais onde ele apresenta a tese do Meditações Metafísicas. Tem um quadro enorme do Descartes. A mesa onde fica professor ou palestrante é aquela sala medieval, sabe, que é em arquibancada o negócio, né? Eu uma vez fui participar de um congresso lá e fui ler um artigo em francês, e que era um artigo anti-cartesiano. Eu confesso que eu me senti mal com o Descartes atrás de mim me olhando. Não tinha outro lugar para a gente fazer isso não, sabe? Essa porra é grande, tem que ser aqui. Ele falou, tem a sala Richelieu, aquele que também não traz boa lembrança, porque a gente só lembra do Cardeal Richelieu por causa dos filmes dos Três Mosqueteiros, e o Cardeal Richelieu é o vilão, né? É o filho da puta da história. Eu falei, não, tá, Richelieu não ia ajudar também não, né? Aí quando ele manda para os outros dois, o que o Hobbes diz? Descartes, eu concordo com você que no mundo físico existam infinitas substâncias. E daí concordando que o mundo físico é infinito, o universo é infinito, o que é um ponto-chave da física moderna. Aliás, um problema moral, né? Quando o mundo é finito e fechado, eu tenho como ter valores absolutos. Eu tenho como dizer o quanto uma coisa é absolutamente maior ou menor do que a outra. Para entender isso um pouco melhor, quem me proporcionou um belo exemplo foi meu filho, o mais novo. Eu estava andando de carro com ele no banco de trás, quieto. Aí do nada ele me pergunta, pai, qual é o maior número? Eu falei, meu filho, os números não têm fim. Não tem fim. Não tem um maior número. Qualquer número que você pegar, dá para botar mais um. Então, não tem fim, não tem maior número. Aí ficou uns 15 minutos quieto. Pai, depois de 1 milhão vem o quê? 1 milhão e 1. E depois de 1 milhão e 1? 1 milhão e 2. E depois de 1 milhão e 2? Eu falei, meu filho, isso não vai acabar nunca. Ou seja, ele fez a mesma pergunta de outro jeito. Aí mais 15 minutos quieto. Ele virou e falou assim, pai, se os números não têm fim, como que eu vou saber se alguma coisa é grande ou pequena? Você entendeu? Porque para ele, criança tem um pensamento concreto. E no pensamento concreto, a ideia de que as coisas são relativas não cabe. A gente diz que alguma coisa é grande porque conhece outra semelhante que é menor. Então a gente compara as coisas. Toda a nossa ideia de quantidade, de grandeza, é única e exclusivamente comparativa. Inclusive nas nossas experiências morais, toda a ideia de valor nossa depende disso. Nossa, que crime terrível. Depende. Tem gente que já viu coisa pior e diz, não é tão terrível assim. Quem vê todo dia, né, fica meio que anestesiado, não se choca tanto. Então, se a moral depende de valor, olha que problema. Se o mundo é finito e, portanto, tem grandezas absolutas, eu tenho como te falar do bem absoluto, do mal absoluto, do valor absoluto, da grandeza absoluta. Meu filho até continuou a conversa dizendo, pai, a última letra é Z. As letras têm fim. Os números não têm fim. Isso é injusto. Eu achei legal, porque justiça para ele isso não encaixa, né? É que tudo bem, ele está confundindo o número com o algarismo, né? Aí eu compliquei mais a vida dele, porque eu disse, meu filho, os algarismos têm fim.
E são menores ainda que o alfabeto. São só 10 algarismos, de 0 a 9. As letras são em maior número. Agora, enquanto o alfabeto é limitado, enquanto os algarismos são limitados, os números são ilimitados e as palavras são ilimitadas. E meu filho, mas tem um dicionário, lá tem todas as palavras. Eu falei, lá só tem todas as palavras que quem fez o dicionário conhecia. Lá não tem as que ele não conhece, lá não tem as que ainda não inventaram, lá não tem aquelas que as pessoas se esqueceram delas, lá não tem aquelas que se falam em outras línguas, lá, enfim, é muito maior. É muito maior. Ele, dominado pelo pensamento concreto, continua achando isso tudo muito injusto. Mas o fato é que o drama que ele viveu é o mesmo drama que todo pensamento moderno está vivendo. Eu tenho que restabelecer um ponto no mundo. É o que Descartes está tentando fazer com meditações metafísicas. Ele quer resolver, tendo um mundo infinito, achar um valor objetivo para a moral, para o campo dos valores. E ele acha que para isso vai precisar provar Deus. E de novo, voltar a Deus. Porque esse mundo infinito tornou um pouco complexa essa história de eu justificar toda a moral a partir de Deus. Eu tenho que reencontrar Deus de alguma forma. E o Hobbes? O Hobbes é um ateu também. Não assumido. Não assumido. Ainda que ele tenha argumentos ali que, são claramente hereges. No final do Leviatã, por exemplo, ele diz o seguinte: qual é a religião verdadeira de Estado? Qual é a melhor religião? Qual é a religião correta? Porque ele vive na Europa dividido em guerra religiosa. É católico matando protestante e judeu apanhando os dois ao mesmo tempo. Então, responder essa pergunta em tese, dar uma resposta racional para o grande problema moral que faz com que a gente se mate aqui, é a resposta importante. Qual é a resposta que Hobbes dá? O verdadeiro Deus é aquele que o soberano disser que é. Porque eu não tenho um parâmetro para dizer qual é. O ruim é ter mais de um, porque aí as pessoas se matam. Vamos botar um soberano, um monarca absoluto, que diz o que é e acabou. E fica com esse. Não gostou, vai embora, vai para outro canto. Se converte a outra religião, pronto. Mas fica com esse. Ele ainda argumenta, mas e a Bíblia? Hobbes diz, nada me garante que a Bíblia seja a palavra de Deus. Porque foi uma pessoa que disse que Deus falou com ele que escreveu. Aí Hobbes emenda, eu não tenho motivo nenhum para desconfiar de Deus, mas eu tenho motivo de sobra para desconfiar das pessoas. Então não tenho base, não tenho parâmetro. E mais, Hobbes diz, se Deus existir, Deus é matéria. Deus tem massa, Deus ocupa lugar no espaço. Deus tem endereço. Porque no mundo só há substâncias materiais. No mundo, leia-se, no universo só há substâncias materiais. Tudo é matéria. E se Deus interfere no mundo, eu tenho que provar materialmente a interferência de Deus. Se Deus fez o carro cair da ribanceira, eu tenho que mostrar a mão dele empurrando de algum jeito. Porque foi isso que aconteceu. Tudo é efeito de uma causa material no mundo. Aí vem Spinoza. Spinoza diz, eu não concordo com nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E o ponto de discordância não está na ideia do material e do imaterial. O ponto de discordância dele está na quantidade de substância. O que é o mais extraordinário. Porque os dois, tanto Hobbes quanto Descartes, concordam que no mundo existem infinitas substâncias. Mas o Spinoza vai dizer, não. Substância naquilo que tem existência autônoma. Então, meu amigo, eu não sou substância. Porque eu sou o efeito de uma causa. Eu sou o efeito do encontro do meu pai com a minha mãe no mundo. Se meu pai e minha mãe não se encontrassem, eu não seria o eu que sou. E mais o eu que sou agora é efeito de um monte de influências do mundo. Se eu não tivesse nascido aqui, se eu tivesse nascido no Irã e vivido lá, eu seria outro.
afetado de cultura iraniana. Eu pensaria de outro jeito, eu teria outras ideias, eu teria outra visão de mundo. Minha fé seria diferente. Causado por uma cultura. O eu que nós somos em termos materiais, em termos culturais, ou se você preferir, mentais ou espirituais, é efeito de uma causa. Se tudo no mundo físico é efeito de uma causa, nada no mundo físico é substância. Nada, nada? Não, tem uma substância. Uma. Qual? Tudo. Oi? Como é que é? O todo. O todo. Spinoza vai chamar de Deus ou natureza. Deus e natureza, uma melhor tradução seria até universo. Deus ou natureza, para Spinoza, é exatamente a mesma coisa. E Spinoza faz uma coisa curiosa. Rousseau quer provar a existência de Deus. Kant quer provar a existência de Deus. Descartes quer provar a existência de Deus. De tal maneira que Deus é o último capítulo da obra deles. Eles vão argumentando para chegar em Deus. E Spinoza é o ponto de partida. Porque Spinoza quer pensar a moral, a ética, de uma forma científica. E na ciência, para você explicar alguma coisa, você explica pela causa. Explicar alguma coisa é mostrar a causa dessa coisa, é dizer por que aconteceu. Então, se eu quero pensar corretamente, ou seja, pensar cientificamente, eu tenho que pensar pela causa. E a causa das coisas é Deus, ou natureza, ou universo, ou todo. Então ele começa te explicando o que é Deus. E cara, a ideia que ele tem de Deus é absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária. Porque ela não briga com a ciência. E ela também não briga com a teologia. O que é impressionante. O que é Deus? Deus é uma substância. Aliás, Deus é a substância, porque não há outra. Se substância é aquilo que tem existência autônoma, para que algo seja substância, tem que ser causa de si mesmo. Ou seja, na verdade, é não causado. Não causado. Se não é causado, nunca nasceu. Na verdade, não tem tempo. Não tem um antes e um depois, como há na relação de causa e efeito. A causa tem que vir antes do efeito. Mas aquilo que sempre existiu, que não tem causa, também não tem, é tempo. Então Deus é a substância, e por ser substância, é necessariamente infinito. Ser infinito não quer dizer que começou agora e não acaba nunca. Quer dizer que nunca começou, nem acaba. Quer dizer que simplesmente não tem tempo. A ideia de tempo é algo que faz parte do mundo físico. Porque no mundo físico, em que tudo é efeito de uma causa, nada é, tudo está. A cada instante o mundo está de um jeito. E a ideia do instante ou do tempo é a forma como eu tenho de perceber a mudança no mundo físico. É só isso. O tempo é coisa nossa, não é de Deus. E ele vai complicar a coisa um pouco mais. Deus é a substância infinita que possui infinitos atributos que são neles mesmos infinitos. Infinitos atributos que são neles mesmos infinitos. Primeiro, o que é atributo? Atributo para Spinoza é Deus tal como se permite flagrar. Deus é uma substância infinita. Você consegue ver o infinito? Você não vê o infinito. Mas se é infinito, está em todo lugar. E você consegue ver alguma coisa de algum lugar. Você consegue flagrar alguma coisa no mundo. Tudo que você flagra no mundo é
um atributo de Deus. Tudo que você flagra no mundo é um atributo de Deus. Deus, para ser infinito, não pode ter intervalo, não pode ter espaço. Não pode ter um espaço além dele. Não pode ter sequer um duplo. Porque se tem um duplo, se tem outro, ele tem um fim. Aqui acabo eu, ali começa o outro. Para Deus ser infinito não pode ter dois, só pode ter um. É a substância mesmo. E se eu penso no conceito de atributo como sendo Deus tal como se permite flagrar, ou seja, o que dá para eu perceber dele, o atributo em si também é infinito. Porque se eu penso o atributo como parte de Deus, como o braço é uma parte sua, a perna é outra parte do seu corpo, atributo não funciona pela mesma lógica. Porque é um todo infinito. E se eu divido em partes, eu estou concebendo uma interrupção. E não pode ter interrupção, ele é um todo. Um todo absoluto. O universo é um todo absoluto. Doido, né? Se os atributos são infinitos, não dá para eu te listar todos aqui. Não dá nem para conhecer todos. Mas se ao mesmo tempo atributo é aquilo, é o modo como Deus se permite flagrar, há dois atributos que nós flagramos muito bem, porque estão em nós. É o atributo extensão e o atributo pensamento. Nós somos um corpo extenso, uma res extensa, como tanto ele quanto Descartes escreve, os dois escrevendo em latim. E nós somos também uma res cogitans, uma coisa que pensa. Mas é engraçado, porque quando eu digo que os atributos são infinitos, então a extensão, ou seja, a materialidade do mundo é infinita. E se eu digo que o pensar é um atributo de Deus e o pensar é infinito? O pensar é infinito. Mas você não é uma porção infinita de matéria, você é uma porção finita. E você também não é um pensamento infinito, você é um pensamento finito. Você tem ideias agora. E as ideias que você tem agora, algumas você esquece, você não consegue pensar tudo ao mesmo tempo agora. Você tem até dificuldade para se concentrar em algumas coisas, quando outros pensamentos te invadem a cabeça. É uma dificuldade de pensar muita coisa ao mesmo tempo. O pensar em Deus é um pensar tal que, como não há tempo, é um pensar que equivale a pensar tudo ao mesmo tempo agora. E você? Você não é parte de Deus, porque Deus não tem partes, ele é um todo. Você é um momento de Deus ou natureza. Porque em Deus ou natureza, tudo é efeito de uma causa. Tudo é efeito de uma causa. De tal maneira que a cada instante, Deus ou natureza, em seus atributos aparecem de modos diferentes, por causações e efeitos que só acontecem entre atributos. Então só um atributo material afeta um atributo material, só um atributo cogitante afeta um atributo cogitante, só uma ideia, portanto, afeta uma ideia, só um corpo material afeta um corpo material. Mas enquanto em Deus ou natureza tudo é efeito de uma causa, e tudo se transforma, e a cada instante aparece na sua frente de um jeito, o todo, que é Deus ou natureza, não muda. Parece esquisito, né? Mas você já ouviu exatamente a mesma ideia dita de outro jeito no ensino médio. Lavoisier: na natureza nada se fez, nada se faz, tudo se transforma. Eu pego a água, boto para ferver, ela evapora, a água não sumiu do mundo, ela apenas mudou de estado. Boa parte do seu corpo é água. Imagina que a água, que agora é seu corpo, no outro instante de Deus ou natureza, ela foi grama. No instante seguinte de Deus ou natureza, foi molécula do corpo de uma galinha, que comeu grama junto com milho. No momento seguinte, essa galinha virou você, que você comeu o filé de frango, com a mesma molécula de água.
E depois essa molécula de água virou urina. E que depois virou chuva. E que depois virou grama de novo. E que depois virou boi. E que depois virou picanha. E que depois, sabe? Na natureza nada se fez, tudo vai se transformando. Mas o todo que é a natureza não muda. Não muda. Os físicos conseguem medir a quantidade de moléculas de oxigênio que tem no planeta. E a quantidade não muda. Não é interessante isso? A gente polui o ar, mas a quantidade de oxigênio não muda. A poluição da atmosfera não está pelo fim do oxigênio. Está pela inclusão de outras substâncias além de oxigênio. Aumenta a concentração delas, mas não diminui a de oxigênio. É engraçado porque a gente pensa, não, as árvores estão produzindo oxigênio, é como se ele fosse produzido e ele se desintegrasse. Ele não se desintegra. Há uma cadeia de transformação, mas que o todo se mantém, mesmo com o desmatamento. Então o problema do desmatamento não é faltar oxigênio, não é a planta parar de produzir oxigênio. É liberar carbono, o problema é outro. Queimar a Amazônia, o problema é que você libera uma quantidade de carbono enorme quando queima aquele troço. E ao mesmo tempo as árvores absorvem carbono. Então você não só libera muito, como ainda tira a máquina de reduzir o que tem. A merda é essa. Mas não é produzir oxigênio. Vai morrer sufocando, não vai. A quantidade de oxigênio é imutável. Olha só que coisa. E mesmo o carbono que se concentra na natureza, ele não veio do nada. Ele estava na natureza, só que em outro lugar. Num lugar que não tem problema, que não gera aquecimento global. Enquanto está na árvore, está ótimo. A merda é o carbono na atmosfera. Você está jogando muita coisa no lugar errado, é isso. Mas não está criando nada. Porque o todo não muda. Você conseguiria perceber se você conseguisse ser o duplo de Deus. Você se afasta de Deus para ver Deus na sua inteireza, sabe? Mas você não consegue. Porque você é parte dele. Olha que coisa fantástica de pensar. Olha que jeito diferente. E cá para nós é um jeito judaico de pensar. Do lado mais místico do judaísmo, do Sefer Yetzirah, da Kabbalah, sabe? É bem judaica essa ideia de Deus. E como que isso chega na gente? Bom, você é um modo finito da extensão infinita que é Deus e da extensão pensamento, ou seja, você pensa e você tem corpo. Mas o seu corpo é finito. E você é só um momento. Em nós, as coisas funcionam como funcionam em todo o resto da natureza. Se na natureza tudo é o efeito de uma causa, em nós também. Inclusive o que você pensa. Inclusive o que você sente. O que você pensa e o que você sente, você só pensa por efeito de uma causa. Você só sente por efeito de uma causa. Ou seja, para Spinoza, a ideia de autonomia, autonomos, uma mente capaz de criar a lei de si mesma, não existe. Porque a ideia da autonomia é mais ou menos a ideia de que, olha, do nada eu tive uma ideia, de que você cria as coisas, de que do nada você faz brotar alguma coisa. Meu amigo, do nada, o que vem é nada. Tudo é efeito de uma causa. O problema é que você ignora a causa do efeito pensamento. E por ignorar a causa do efeito pensamento, você julga equivocadamente, ignorantemente, que você causou o pensamento. Quando na verdade tudo é efeito de uma causa. E aí ele antecipa em 3 séculos o conceito de inconsciente de Freud. Freud começa investigando a hipnose, né? Junto com um médico francês chamado Charcot, e faziam apresentações, né? Tipo uma aula show de medicina. Então era comum hipnotizar um sujeito diante de um público de alunos, para os alunos fazerem, né, pergunta, para investigar, para trocar ideia ali na frente do sujeito.
Aí está Freud, Charcot e outros numa sala, bota um cara, hipnotiza o sujeito e diz o seguinte: olha, lá pelas tantas, quando eu disser tal palavra, você vai até aquele canto da sala, vai pegar um guarda-chuva, vai vir até o meio da sala e vai abrir. Uma coisa assim completamente... Um dia de sol, o cara pegar um guarda-chuva dentro de uma sala fechada e abrir, numa sala cheia de gente, assim, do nada. Era isso que ele tinha que fazer e foi isso que ele fez, sob efeito da hipnose. Todo mundo que está assistindo sabe porque ele abriu o guarda-chuva. Todo mundo sabe. A ideia não foi dele, a ideia foi causada por quem o hipnotizou. O mais legal da história vem depois. Aliás, tudo bem, tá um sol do caralho, eu tô com um guarda-chuva aqui, né? Que é uma coisa muito esquisita. É porque penso, o mundo é grande, em algum lugar do mundo está chovendo. Então, é que eu viajei, eu saí de casa com guarda-chuva, que estava chovendo, aí eu estou carregando esse troço há 2 dias sem chuva. Detesto guarda-chuva. Quando o sujeito abre o guarda-chuva, alguém pergunta para ele: por que você abriu o guarda-chuva? Você sabe por quê? Eu quero saber qual é a resposta dele. E meu amigo, ele conta uma história que é bem justificável. Não, porque quando sair daqui, eu vou para a casa da minha irmã, ela mora em tal lugar. No meio do caminho tem a loja tal, que vende guarda-chuva. A minha irmã pediu para eu comprar um guarda-chuva para ela. Eu ouvi um amigo meu falar dessa marca de guarda-chuva, que eu não sabia se era bom. Quando eu vi ali, eu pensei, vou testar. E por que no meio da sala? Porque é onde menos tem gente. Eu não quero machucar ninguém abrindo um guarda-chuva. Onde tem mais espaço para abrir, um lugar óbvio para abrir. É engraçado porque ele tinha uma resposta racional para dizer que ele decidiu aquilo tudo. E para quem escuta e para quem não sabe que ele foi hipnotizado, é totalmente aceitável o motivo dele. Realmente, esse cara não é doido, ele fez em pleno controle de si. Aí Freud, isso é só a primeira pista que o coloca no caminho do inconsciente. Pista científica, material, que ele até reluta na obra dele. Ele vai encostando e diz, mas não é possível, não pode ser. Não pode ser. Ele está brigando com o cartesianismo que tem nele, sabe? Não pode ser. Como assim? Eu não sou senhor de mim mesmo. Se tudo que você pensa é feito de uma causa, meu amigo, a ideia que você tem não é sua. Olha que coisa. É o que Freud chama de uma ferida narcísica, por isso que é difícil de aceitar. Mexe com o nosso orgulho, o orgulho de nós sermos seres racionais. De todas as criaturas de Deus, a mais perfeita, a mais bela, a racional, a que tem direito de dominar o mundo, aquele para quem Deus fez a natureza para nós usarmos. É uma arrogância narcísica enorme. Achar que de toda a natureza você é uma coisa diferente. O que Spinoza está dizendo é que você não tem porra nenhuma de diferente, você é feito de uma causa. Mas que pensa, né? E que pensa mal. E que pensa mal. O que Spinoza passa a fazer a partir daí é mostrar a relação de causa e efeito com relação aos seus sentimentos. Ele vai dizer que a única coisa que nos governa é um princípio, o mesmo princípio que rege todas as coisas que existem no mundo: a autoconservação. Para Spinoza, a existência não é um atributo da essência de nada. A existência é um atributo da substância, que é aquilo que tem existência por si mesmo, ou seja, a existência é um atributo de Deus. Se você existe, não é porque você tenha como essência a existência. Você existe em Deus. Você existe porque Deus existe. E se você é um modo de Deus, você está existindo em Deus. Então Deus para Spinoza não é algo ou alguém que cria o mundo e se afasta. Para Spinoza, Deus é
o mundo agora. É a condição de existência do mundo agora, tal como ele é. É uma concepção que a filosofia vai falar de imanente de Deus. A existência está emanando dele o tempo todo. De tal forma que na hipótese do fim de Deus, o que acaba é tudo. Tudo. Porque tudo é ele. Teologicamente já tem umas coisas engraçadas aí, né? Quer achar Deus? Você não precisa ir para a igreja, né? Nem para Jerusalém, ou seja, para um lugar ou uma igreja específica, porque está em todo lugar, inclusive em você, está aí. Você é divino nesse aspecto. Todo mundo é. Tudo é. E tudo só é um momento, que a gente confunde com existência autônoma. Mas você sabe, tudo vai perecer, inclusive você. Tudo vai se transformar, a montanha vai se transformar. Os rios, os lagos, tudo se transforma, tudo se movimenta. E se é uma constância tal que eu possa flagrar no tempo uma pessoa existindo e dizer que ela existe naquele momento, é só porque há um certo esforço pela manutenção daquilo que Spinoza vai chamar de uma essência atual, que é diferente da ideia de essência absoluta. Essência é algo que não muda, né? Mas se ele está chamando de essência atual, é você tal como você é agora. Vamos dizer assim, você com vida. O único princípio que te rege no seu corpo e no seu pensamento é esse: manter a sua substância atual, continuar existindo. Olha que coisa. E para manter a sua substância atual, há um outro princípio, um princípio energético, que modula a sua existência. Para manter a sua existência atual, você precisa de potência, você precisa de energia. Vale para o seu corpo, vale para a sua mente, não é? Uma potência. Nietzsche vai chamar de potência de agir. Leibniz vai chamar de elan vital. Para Spinoza, potência. Potência. Essa potência, ela aumenta ou diminui. E diminui ao ponto de que a potência nula é a morte. Quando você perder a sua potência de agir no mundo, quando você perder a sua potência, você não tem mais como conservar o seu ser atual. É o perecimento. Acabou. Fora isso, o que você tem é uma oscilação de energia, que horas você consegue manter o ser que você é, horas não consegue manter e você muda. Essa energia vai ficar mais interessante se você vê o nome que ele dá, não a energia, mas a oscilação dela. O aumento da energia vital, ou potência de agir, ele dá o nome de alegria. A diminuição da sua potência de agir, ele dá o nome de tristeza. Cara, isso é... A rigor, se a potência nula é a morte, e a redução da potência é a tristeza, a rigor a gente morre de tristeza. É de um entristecimento, de um enfraquecimento. Tudo aquilo que te enfraquece é triste. A experiência anímica que você tem, o nome que você dá à sensação da perda de potência, é tristeza. Um sentimento, portanto, um afeto fundamental. E o nome que você dá ao aumento é alegria. E cara, todo mundo anda na vida buscando aquilo que é alegre, fugindo daquilo que entristece, não é? Todo mundo. Inclusive a moral que a gente cria para dizer que algo é bom. Para Spinoza não existe o bem absoluto. Porque nada é absoluto, a não ser Deus. E Deus é o mundo, é o que é. Ele não tem valor.
Porque para ter valor, é preciso ter outra coisa de valor diferente para ter escala. Se não houvessem quantidades, a gente nem ia precisar de número. Então não faz sentido dizer que Deus é bom, sabe? Porque não tem um mal, não tem uma versão má, que só tem Ele. E nem para dizer que no mundo tenha coisas boas ou más comparadas a Deus, porque Deus é o tudo. Não tem algo diferente dele para comparar com Ele. É parte de um todo que é como é, de tal forma que as coisas no mundo são como só poderiam ser. E se eu digo que elas são o bem ou o mal, é porque na verdade eu converto o que é bom e ruim para mim na ideia do bem e do mal. Porque nesse jogo da nossa busca individual por alegria tem um aspecto político. Porque a cada instante Deus ou natureza se organiza de um jeito na nossa frente que vai nos afetar, causar em nós alegria ou tristeza. A cada instante vai aumentar ou diminuir a potência de agir. Então você acorda, detesta acordar cedo, naquela hora o despertador tocando já te dá um baque, já te dá uma redução na sua alegria, já te entristece, tira do sono bom que você estava tendo. Aí você toma café da manhã, o café da manhã estava legal, e o café da manhã já te deu um up. Aí você foi para o Transcol, aí já caiu perto da morte, né? Aí chega na UFES, você gosta do campus, você acha bonito, aí já dá uma levantada no astral, aí entra na sala de aula, é ética, aí baixa lá, tédio. Mas aí você consegue dormir na aula, e aí volta a sonhar, e aí, entendeu? A cada instante, o mundo te afeta. E é o mundo que te afeta, por isso que não há um controle dos sentimentos, porque o sentimento é efeito de uma causa. Olha que coisa. Mas boa parte do que nos afeta não são só coisas materiais, tipo o Transcol, o ônibus, o despertador. É gente. E você sabe que quando alguém se alegra com uma coisa que te alegra também, isso é para você bastante confortável, é também alegrador. Quando alguém se entristece com alguma coisa que te alegra, isso é para você entristecedor, não é? De tal forma que faz parte dessa mesma lógica da gente sempre buscar o nosso alegramento e fugir da tristeza, no que diz respeito à relação com os outros, a dominação. Dominar para Spinoza é fazer o outro acreditar que o mundo que alegra você vai alegrar ele também. Esse conceito é do caralho. Dominação é fazer o outro acreditar que o mundo que alegra você vai alegrar o outro também. É o cara comendo coxinha na cantina, aí você chega e a pessoa está ali comendo de boca boa. Já provou a coxinha? Você não. Você tem que provar, cara, está muito boa. Já aconteceu com você? Por que quando a pessoa está gostando tanto, diz que você tem que provar? Ele diz, não estou com muita fome. Não, prova aí, prova que você vai gostar. Se a pessoa prova e diz, cara, é boa mesmo, você que já estava feliz com o gosto da coxinha, fica mais feliz ainda. Mas imagina que a pessoa prova e diz, que coisa, parece, eu sinto que eu estou comendo um cadáver de galinha, coisa nojenta, tá? Não te bota para baixo? Imagina, você chega todo empolgado, comprei um computador novo, olha que barato. Aí chega um colega seu na sala, isso aí é uma merda, jogou teu dinheiro fora, isso é uma bomba. Puta. Aquela borocochô. E é bem político mesmo. Americanos têm um domínio cultural do mundo. Se um americano vem aqui, ele encontra comida americana. Ele consegue comer um T-bone, ele consegue comer um hambúrguer sem problema. Inclusive os cardápios estão em inglês para facilitar. Agora vai você em Nova York, que é uma cidade que tem de tudo, e procura uma coxinha de galinha para comer. Mas pode ser até que você encontre, mas porra, vai dar um trabalho, vai ter que rodar,
É trabalho de detetive para achar uma coxinha de galinha lá. Mas o americano não tem dificuldade para achar nem quem fale a língua dele, nem quem fala, sabe? Não tem dificuldade para achar quem pensa como ele. É um mundo alegrador. É isso que a gente faz o tempo todo. O tempo todo. Americanos só foram, nesse momento da história, mais eficientes para fazer isso. Porque outras pessoas já foram também. De outras línguas, outros povos, outras regiões. Outro jeito de viver. E não é isso que diz que a coisa é boa, sabe? Que é o bem. É só o que predomina, e mais nada. E mais nada. Não é legal? Agora que eu falei em coxinha, eu sei que isso provoca fome em vocês. Portanto, vamos fazer um intervalo. E a ideia na volta do intervalo é dizer, bom, agora que tem essa alegria e essa tristeza, vão aparecer mais 2 sentimentos fundamentais e a relação da mente com o corpo, para fundar uma moral a partir daí. Beleza? Tranquilos? Estão bem? Então espera a segunda parte. Valeu.